moderna. Nós falamos de prosperidade, é de Deus, nós precisamos disso, nós queremos disso. Está-se a falar de várias coisas, mas o essencial para aquilo que Jesus veio, para aquilo que Jesus pede, para aquilo que João Batista, para aquilo que Paulo passou, Paulo, para Pedro falou também, que é o arrependei-vos. Nós, a igreja moderna, está se esquecendo dessa nota, desse ponto essencial. Isso eu quero trazer para nós hoje aqui, que é o arrependimento. Amém? Fugindo então à leitura oficial pelo Roberto, hoje aqui dado pelo irmão Roberto, eu vou ler aqui um versículo apenas que está em Lucas 13:3, que diz: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Amém? É assim, nós vemos que, como disse, isso a palavra, é o ponto que está sendo esquecido dentro da igreja. Nós podemos ver que, é assim, João Batista começou o seu ministério com um chamado ao arrependimento. Vamos encontrar onde? Em Mateus 3:2, que diz: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira palavra do nosso Jesus foi em Mateus 4:17. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqueles que ele enviou, os discípulos que ele enviou, ele disse, e nós podemos encontrar em Marcos 6:12, dizendo: e saindo eles, pregavam que se arrependessem. E também em Lucas 24:47, que diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então nós vemos que, assim, desde o início, em todo o Novo Testamento, Deus, Jesus, e não só Jesus, vamos ver que sempre pede para nos arrependermos. Amém? É assim, nós sabemos que no céu existe uma grande alegria quando alguém se arrepende verdadeiramente. Amém? É assim, e isso está, eu posso trazer aqui em Lucas 15:10, que diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pedro pregou arrependimento onde? Está em Atos 2:37 e 38, que diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Paulo também pregou o arrependimento em Atos 17:30 e 31, que diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciou agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem dominado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre dos mortos. Amém? O arrependimento é o arrependimento que nos leva à fé, que está em toda a parte estabelecido na Bíblia com a condição do quê? De uma salvação. Amém? Porque esse é o ponto principal de Jesus Cristo vem à Terra, a nossa salvação. Mas para haver uma salvação, nós precisamos do arrependimento. Amém? É assim, o que eu quero trazer aqui, eu vou falar de 3 coisas. O que não é arrependimento, o que é o arrependimento, como o arrependimento é provocado. Amém? Então, o que não é arrependimento? Muitas vezes nós, nas nossas vidas, principalmente quando nós aceitamos a Jesus e nós começamos a nossa caminhada com Jesus, nós achamos que fazer algo chega. E nós vamos ver que há algumas coisas que não chegam só, não é só a nossa convicção, por exemplo, que eu vou trazer aqui, não é só nós ficarmos tristes porque pecamos que chega. Então eu te quero trazer o seguinte: a convicção do pecado não é arrependimento. Nós só nos convencermos
Nós só sabermos que realmente estamos pecando não é o suficiente. Atos 24 e 25 diz: E alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorecido, respondeu: Por agora vai-te, e tendo oportunidade, te chamarei. No fundo, o que aconteceu aqui com Félix foi, ele tinha uma convicção, mas não passou disso. Tanto que ele mandou Jesus: não quero ouvir mais por agora. Vai embora e depois volte. Quando eu estiver preparado, é assim, eu quero ouvir mais falar. Então a convicção só não chega. É assim, ter uma tristeza quando nós sabemos o que é um pecado, quando nós cometemos o pecado, não chega para o nosso arrependimento. Onde é que nós podemos encontrar isso? 2 Coríntios 7, 9, que diz: Agora, fogo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Então nós vemos que só ficar triste, contristados, não é o suficiente para nós termos realmente um verdadeiro arrependimento. Amém? Amém. Quantos de nós já não pecamos e ficamos com raiva, com ódio daquilo que fizemos? Odiar o pecado não chega. Amém? Só o ódio não chega. O arrependimento inclui isso. Mas é possível detestar o pecado e ainda assim não se desviar dele. Porquê? Porque nós cometemos esse pecado, odiamos, mas continuamos a cometer. Então odiar esse pecado, ou odiar o pecado, não é o suficiente. Amém, igreja? Amém. É assim, quantos de nós já não prometemos que não voltamos a fazer? Quantos de nós já não prometemos? Eu mesmo, porque nenhum de nós aqui está livre do pecado. Todos nós aqui somos pecadores. Nós estamos no caminho de santificação para nos preparar, para nos desviar do pecado. Mas todos nós somos pecadores. Amém? Então, o prometer, todos nós já prometemos. Eu vou parar, eu não vou ver mais isto, eu não vou fazer mais aquilo. E de repente, caímos nós no mesmo erro, no mesmo pecado. Então, não é o suficiente. Quem prometeu algo também foi, nós podemos ver no filho pródigo, que determinou, esta foi difícil, que retornaria. Amém? Em Lucas 15, 18, diz assim: Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Okay? É assim, ele teve a promessa de voltar para o pai, voltou para o pai, mas só a promessa não é o suficiente. Amém? Amém. Nós já ouvimos esses dois ditados, que é: o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Não sei se vocês já ouviram esse ditado. E tem outro: de boas intenções está o inferno cheio. Eu já ouvi esses dois ditados, não sei se vocês ouviram. Assim, quantos de nós já não tivemos boas intenções, ou o que a gente acha que são boas intenções, de ajudar o próximo, ou de realmente de parar daquilo que eu vim aqui falar, de pecar, de nos levar a um arrependimento. Amém? Não é desistir dos pecados, porque os pecados é o fruto, mas sim ver esse pecado como a raiz. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos que matar a raiz, para que ela não volte a dar mais fruto, que são os pecados. Amém? Amém. O que é o arrependimento? O que realmente é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança de mente, ou uma mudança de pensamento, uma experiência intelectual, uma mudança de sentimento, uma experiência emocional, uma mudança de propósito, uma mudança de conduta, uma experiência moral. Amém? O arrependimento não é só um deles, mas são todos em um só. Nós precisamos de tudo isto para termos verdadeiramente um arrependimento, o arrependimento que Deus se agrada, que Jesus Cristo pediu a nós. Amém? Amém. O arrependimento é uma mudança de mente. De mente. A palavra grega metonia significa pensamento posterior. A mudança de mente envolvida no verdadeiro arrependimento é tão radical como o pecador
assume uma atitude inteiramente nova para com Deus, para com o Senhor Jesus Cristo, para com o pecado e para consigo mesmo. Nós temos que ter uma mudança de mente. Se nós pensávamos de um jeito, nós temos que mudar essa nossa linha de pensamento. Pensar de uma maneira totalmente diferente daquilo que a gente pensava. Isso é que nos leva a um arrependimento, uma nova mente, um novo pensamento. Amém? Amém. Mateus 21, 28 e 29 diz: Mas que vos parece? O homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Amém? Amém. O arrependimento é uma mudança de sentimento. Após a sua conversão, Saulo de Tarso, Paulo, foi dominado por um sentimento de remorso quando pensou na maneira como havia tratado Jesus. Quando ele caiu no caminho de Damasco, quando ele se confrontou com Jesus, ou Jesus o confrontou naquele momento, ele viu o que estava a fazer de errado. Ele sentiu remorso. Todos nós já sentimos remorso pelos tais pecados que nós cometemos, que não queremos, e depois voltamos a fazer, nós sentimos o remorso. Nós sentimos, falhamos outra vez com o nosso Jesus. Amém? Salmo 38, 18 diz: Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Amém? O publicano expressou profunda emoção quando em penitência e confissão bateu no peito. Lembra-se quando ele bateu no peito e ele disse assim, em Lucas 18, 13: O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele sabia quem era. Ele sabia que era um pecador. Amém? Ele tinha esse sentimento. Ele sabia que tinha que mudar os sentimentos errados para sentimento diferente, para com o pecado, para com Jesus. Amém? Amém. O arrependimento é uma mudança de propósito. Amém? Amém. A vontade está envolvida. O filho pródigo disse: Eu partirei, que está em Lucas 15, 18. Então, e também diz em Lucas 15, 20. Então ele se levantou. Então ele teve ali um propósito. Ele decidiu fazer algo. Que foi eu partirei. E ele se levantou e então foi. Ele teve uma mudança. Ele precisou de uma mudança. Ele teve uma mudança de propósito. Jesus disse ao homem em João 5, 6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Jesus já sabia que aquele homem, aquele paralítico, queria realmente ficar são. Há muitos anos estava para entrar naquele tanque, um tanque que, quando as águas se moviam, quem fosse jogado primeiro seria curado. Nós não conhecemos essa história, mas Jesus também sabia o que aquele homem queria. Mas na mesma perguntou: O que tu queres? O que tu queres de mim? E ele simplesmente: O que tu queres que aconteça? Então o propósito, ele teve que mudar o propósito, ele teve que mudar a mente daquele aleijado. Amém? E em Salmos de 119, 59 diz: Considerai os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Então, continuamos. Nós estávamos num sentido, nós mudámos o nosso propósito para irmos para os caminhos do Senhor. Amém? Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Mais uma vez, o propósito era de Jesus. Deus nos manda: volta para trás, muda o caminho, muda o teu propósito, te converte aos caminhos do Senhor. Amém? O arrependimento é uma mudança de conduta. Amém? Amém. Zaqueu, por exemplo, em Lucas 19, como foi cantado aqui hoje, em Lucas 19, 8 e 9 diz: E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres
metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Zaqueu, ele sabia quem ele era, ele sabia o que fazia, mas mesmo assim ele era reto. Ele disse: se porventura eu defraudei alguém, se porventura eu roubei alguém, eu dou o quádruplo. Ele tinha uma conduta boa. E nós temos que ter uma conduta boa. Amém? O Paulo também diz em Atos 9, de 1 ao 6. Embora só vou ler aqui o 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então Paulo, naquela altura que conheceu Jesus, mudou também a sua conduta. Sabia que era uma conduta errada e ele sabia que tinha que mudar para uma conduta que era certa. Tinha que começar a fazer algo que era correto aos olhos do Senhor. Amém? Outra também que nós encontramos em Atos 16, do 30 ao 34, que é o carcereiro. E tirando-lhes para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os, ele consigo naquela mesma hora, de noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Aquele homem quis mudar, aquele homem quis saber o que era preciso fazer para realmente ter um arrependimento e poder conhecer ao nosso Jesus. E ele mudou, e ele e a sua casa foram salvos. Amém? Arrependimento é deixar os pecados que nós amávamos antes e mostrar que estou sinceramente arrependido. Mas como? Não fazendo mais. Como é que realmente nós vamos parar de fazer aquilo que nós sabemos? Porque nós somos adultos. Crianças não, mas adultos sabem o que é errado. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. Então nós, sabendo disso, eu vou dizer que é muito simples. Eu vou arriscar, é simples. É só parar. Se eu sei que roubar, nem que seja uma pastilha, nem que seja 5 cêntimos, é roubar, não vou roubar. Se eu sei que mentir é contra, não vou mentir. Se eu sei que adulterar, e adulterar eu estou a falar no termo genérico, em todo ele, não estou a falar só homem e mulher. Eu estou a falar em tudo. Adulterar é trocar, é mudar algo. É assim, se nós adulterarmos, sabemos que é pecado, porque o fazemos. Um arrependimento sincero é quando nós dizemos: Deus, chega, eu vou parar por aqui. E realmente nós paramos de o fazer. E realmente nós, naquele momento, não voltamos mais. Nós deixamos de ver algo que nós vimos errado, não vemos mais. Embora hoje, pornografia, infelizmente, aparece 100% das vezes que a gente está no computador, aparece a toda hora alguma coisa. É assim, claro que nós vamos ver, mas é desviar o olhar, apagar, desligar, remover rapidamente aquilo. Deus sabe o que está a acontecer, mas nós não podemos dizer: é só uma olhadela, é só esta vez, eu depois me arrependo mais tarde. Não, é parar de uma vez. Amém? Amém. Como o arrependimento é provocado? O arrependimento é um presente divino. Atos 5, 30 e 31 diz: o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados.
Amém? Atos 11 e 18 que também diz: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém? 2 Timóteo 2 e 25: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Nós vemos aqui que Deus quer nos dar esse presente. O arrependimento para as nossas vidas é um presente divino, mas é algo que Ele também espera com paciência. Ele está à espera que a gente se arrependa. Te arrepende. Ele sempre nos avisa: te arrepende, muda, não faças mais isso. Ele sempre fala connosco para algo. Ele sempre nos chama a atenção para algo. Ele sempre quer que nós façamos algo de diferente. Ele sempre nos avisa. Ele não é um Deus que nos deixa. Quando nós escolhemos o caminho, quando nós escolhemos Ele como único e suficiente Salvador, só isso não chega para a nossa salvação. Nós precisamos realmente nos convertermos e nos arrependermos do coração. Amém? O dom do arrependimento é conseguido através da pregação do Evangelho. Mateus 12:41 diz: os ninivitas ressurgiram no juízo com esta geração e condenaram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Amém? Atos 2, 38 ao 41 diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 19:8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Amém? Amém. O arrependimento vem através do quê? Da palavra. O arrependimento vem através do quê? Da leitura. Vem através do quê? De tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição, a palavra dele. A palavra dele é para nós lermos. Através da leitura, através da oração, nós vamos chegar àquilo que nós precisamos, a um arrependimento verdadeiro. Amém? Exatamente. A bondade de Deus leva ao arrependimento. Onde podemos encontrar isso? Romanos 2:4. Ou desprezas as tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Amém. A benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então nós vemos que é a bondade de Deus, como eu já falei antes. Porque Deus é bom, porque Deus quer algo de nossas vidas. Isso é o que nos leva ao arrependimento. Quando nós entendermos o que Deus quer para as nossas vidas, nós vamos ter um arrependimento verdadeiro. Amém? Amém? Quando consideramos o amor de Deus, dando o seu Filho para morrer por nós, que está em João 3:16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Que foi na cruz também por nós, como está em 1 Pedro 2:24, que diz: levantando-se ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados foram sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas
fostes sarado. Mais uma vez, nós vemos a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Nós vemos que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que morresse por nós, para que nós tivéssemos direito à salvação. Que essa salvação nós só vamos conseguir através de um arrependimento verdadeiro, um arrependimento realmente conforme o nosso coração. Amém? Amém? A tristeza da vida leva as pessoas ao arrependimento. Quantos nós já não tivemos morte de familiar, doenças de familiar, ou mesmo percas de trabalho, perdemos os nossos empregos e nós ficamos tristes, abalados, sem explicação, e isso nos leva a chegarmos mais perto de Deus e realmente nos arrependermos de algo e dizermos: Senhor, perdoa, Senhor, eu me arrependo. Aí sim, quando chega a esse ponto em que Deus permite que nós percamos algo, Deus, Ele sabe que o nosso arrependimento é um arrependimento sincero. Deus deixa que essas coisas aconteçam para que nós possamos ter um arrependimento sincero. Salmos 78, 34, que diz: quando os matava, então o procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. Eles sabiam, tudo aquilo fizeram errado, mas depois se arrependiam e voltavam e tentavam agradar a Deus e adorar a Deus. Gênesis 42, 21 diz: então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava, nós, porém, não ouvimos, por isso veio sobre nós esta angústia. Aí está, Deus deixou que realmente houvesse aquela angústia nos irmãos, para que, naquelas pessoas, para que essa angústia eles pudessem haver um arrependimento verdadeiro. Amém? Apocalipse 3:19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se. Quem disse isso? Quem disse isso para nós? Jesus disse isso para nós. O vazio da vida faz com que alguns de nós nos possamos arrepender. Vamos ver o caso do filho pródigo. Lucas 15:17. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Quando nós não temos nada, como eu já disse, quando nós perdemos, quando nós estamos numa situação que realmente não temos nada, não temos uma saída, não vemos uma saída, aí sim vem um arrependimento verdadeiro. Aí sim nós lembramos quem é o nosso Deus. Amém. Então, quando nós passamos por deserto, quando nós passamos por dificuldades, porque as dificuldades vêm, não é só para nós, é para todo o mundo. Vêm para os ímpios e para nós. Nós temos que ter a certeza, primeiramente, quem está do nosso lado. Nós temos que ter a certeza que o nosso arrependimento é um arrependimento verdadeiro e de coração. Como eu falei desde o início, hoje não se ministra, não se prega arrependimento. Em boa parte das igrejas não se fala de arrependimento. Um arrependimento verdadeiro. Não é um arrependimento que hoje paro, amanhã recomeço no pecado. Que hoje deixo de fazer e amanhã volto para a bebida. Que hoje deixei a prostituição e amanhã voltei para a prostituição. Não. Hoje eu estava na prostituição, mas hoje mesmo eu paro e não voltarei. Hoje mesmo não voltarei. Haviam 10 leprosos que todos eles foram curados. Mas só um voltou. E o que Jesus disse para ele? Volta e não peques mais. Amém. Volta e não peques mais. Aleluia. Esse é o verdadeiro arrependimento. O que eu peço, não só para mim, porque esta palavra veio principalmente para mim, porque Deus falou comigo primeiro essa palavra, mas também para vocês. Não para aqueles que estão em casa, que hoje não temos o direto, mas é para que nós possamos realmente saber onde estão as nossas falhas. Parar com aquilo que a gente sabe que está errado e deixar para trás. Não mais fazer. Amém? Quando é a hora de nós nos arrependermos? Qual é a hora? É agora. É hoje. É hoje que nós temos que nos arrepender. É hoje que nós temos que voltar
para os caminhos do Senhor. Amém. É hoje que nós temos que Deus e de voltar para Deus e Deus, estou aqui. Eu estou aqui. Voltem para os pés do Senhor. Fiquem firmes nos pés do Senhor. Vamos parar de fazer o que não é certo. Olhemos para a cruz. Olhemos para Jesus. Amém. 2 versículos que eu trago aqui. Atos 17, que é mais dois, aqui é 2. Atos 17, 30 e 31 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto se tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Disso deu certeza a todos, ressuscitando dentro dos mortos. Amém? Amém. Deus não toma em conta o tempo da ignorância, mas nós estamos dentro da casa de Deus. Nós já não podemos falar isso. Nós temos que ter a certeza de um arrependimento verdadeiro. Nós realmente, se estamos na casa de Deus, se nós estamos realmente seguindo a Cristo, se nós realmente queremos a salvação eterna, nós temos que ter um arrependimento verdadeiro. Amém. Amém? 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. É o que Deus quer para todos nós. É o que Deus quer para o mundo. É que realmente todos se convertam ao caminho do Senhor e todos se arrependam de coração sincero e virado para Deus. Amém. É isso que Deus quer das nossas vidas. Deus não quer que nós sejamos um cristão falso. Um cristão que não segue ou que não quer a mudança. Infelizmente, eu digo isso para mim e para vocês. Ser cristão requer mudança e não são poucas. Ser cristão requer renúncia e não são poucas. Mas também digo uma coisa: a partir do momento em que nós renunciamos, a partir do momento em que nós dizemos que não, Deus vai estar connosco e Deus vai abrir portas que ninguém pode abrir. Deus vai dar algo que ninguém pode dar. Primeiro, a salvação eterna. Mas Deus vai nos colocar em lugares altos. Deus vai nos colocar onde ninguém possa imaginar. Aleluia. Mas é Deus que faz. Por quê? Porque nós temos um coração contrito e um coração que realmente se arrependeu. Um coração que quer mudança. Nós temos que ter uma vida de mudança. Nós temos que ter uma vida onde sempre e todo dia nós temos que tentar ser melhores. Não é melhores perante o outro, mas sim melhores para que Deus veja o quanto nós estamos a mudar. Nós temos que ser melhores para Deus. Nós temos que melhorar para Deus. Ele todos os dias e em todo o momento nos está vendo. Ele vê o que nós estamos fazendo. A mãe, o pai, a esposa, os filhos, eles podem não ver o que nós fazemos. Mas Deus vê tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o que nós no escondido fazemos. Deus sabe aquilo que nós falamos quando não estamos ao pé de crentes, que não estamos ao pé dos familiares. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Então não se esqueçam disso. O verdadeiro arrependimento é o que Jesus quer. É um verdadeiro arrependimento que vem daqui, de dentro para fora. Amém. Que isso possa mostrar nossas vidas. Amém? Amém. Amados, essa foi a palavra que veio, como eu disse, veio para mim.